Bom, bom dia a todos. Deixa eu fazer. Hoje vou fazer um hanashi, o meu rascunhinho escrito em caneta e papel, de tempos antigos ainda, porque não tem nem computador. Mas o meu hanashi foi feito no chat GPT. Ai, não é tão assim, né? Colei um pouco. Espera aí que eu não esqueci meu óculos. Hoje vou falar um pouquinho sobre arigatai e atarimai. E aí eu pesquisei na internet. Arigatai significa aru koto ga muzukashi. É o kanji de ter algo raro que não consegue facilmente. Isso é a tradução do arigatai do chat GPT. Quando você recebe um favor ou algo bom e sente no coração a gratidão. Esse é o arigatai. O atarimai significa algo tão óbvio, normal. Não é algo que causa gratidão especial, pois é considerado natural ou certo. Por exemplo, sua mãe, ela prepara uma marmita todos os dias para você ir trabalhar ou ir para a escola. Se você achar que é uma obrigação dela fazer para você, isso é atarimai. Agora, se você vai, nossa, ainda bem que ela faz, né, uma marmita para mim todos os dias, aí se torna arigatai. Deu para entender? Então, vou dar um exemplo de arigatai e atarimai que aconteceu na minha casa. Esses dias, como todo mundo sabe, a minha mãe quebrou o fêmur e ela foi fazer a cirurgia, tudo, né? E correu tudo muito bem, muito bem mesmo, assim. Mas assim, operação, a gente acaba pensando que é tudo assim, todo mundo que faz cirurgia volta bem e volta tudo, foi tudo tranquilo. Então ela voltou tudo certinho. Aí, outro dia, minha irmã, ela trabalha no mesmo hospital. A minha mãe, uma outra senhora com a mesma idade, ela foi fazer a mesma cirurgia do fêmur. Mesma idade e não com tantos problemas de saúde quanto a minha mãe tem. Colesterol alto, diabetes, pressão alta. E aí, essa senhora fez a cirurgia correu tudo bem, mas ela ficou na sala de espera para entrar no UTI. Nesse meio tempo, teve uma piora, houve uma embolia pulmonar nela, ela piorou e ela não resistiu, ela faleceu. Então, quando pensamos assim, falei, nossa, e minha mãe que tem tantos problemas, ela ficou super bem, né? O que é o atarimai virou arigatai, né? Uma gratidão por ela estar bem. E aí, outra coisa, na mesma situação. A minha mãe teve o retorno, né, no mesmo hospital, e ela foi para... a minha irmã estava junto com ela, né? E aí, estava um rapaz que estava perto da minha irmã, falou assim, oi, tudo bem? Aí ela nem conhecia ele. Tudo bem, né? Não foi sua mãe que fez a cirurgia outro dia? Foi sim, do fêmur. Eu também fiz cirurgia no mesmo dia que ela. Ela tá bem? Não, tá super bem, né? Tá se recuperando. E você? Eu fiz a cirurgia no mesmo dia dela, porque eu vi ela lá, né? E aí, por que você tá aqui? É que a minha perna deu uma infecção. E provavelmente eu vou ter que fazer uma nova cirurgia por causa disso. Então é interessante, porque a minha mãe, ela tem diabetes e normalmente a diabetes não fecha. Quem tem diabetes, a cicatriz não fecha e o delas correu super bem, fechou tudo. Tanto que na outra semana já estava tirando os pontos, tudo certinho e hoje ela está super bem. Então é uma coisa que também a gente achava que fechar é normal, ela, né, ter uma recuperação normal. E eu falei, na verdade é uma gratidão por ela ter conseguido fechar todos os pontos dela e ela está super bem hoje, né? Fora isso, né? Tem uma outra, tem tudo relacionado, é engraçado, a gente vai conversando com as pessoas, tem muita coisa relacionada com o que acontece com a gente. A mãe dela também fez uma mesma cirurgia do fêmur em janeiro, a minha mãe operou em abril. Aí eu perguntei para ela, né, na feira, né? E aí, como que tá sua mãe? Já tá andando? Já tá bem? Porque era uma senhora que andava, né? Só que ela quebrou o fêmur e aí ela ficou acamada, porque ela fez a cirurgia e ela tá usando fralda de manhã e à noite. Ela não tira a fralda porque ela tá acamada.
E eu perguntei, ela já tá, porque a minha mãe, ela começou a fazer a fisioterapia, ela dá uns passos, já tirou a fralda de manhã, porque ela está mais independente, ela só usa à noite, como sempre foi, né? E aí eu falei, e aí, sua mãe como que tá? Ela tá usando fralda, ela não anda. Eu falei, meu Deus, a minha mãe que fez em abril já tá até andando e a gente estava reclamando dela ainda, que não tá andando bem. E, né, e se pensar bem desse jeito, né, realmente é uma gratidão por ela estar desse jeito, né. A gente fica reclamando, mas tá bem. Mas deve enxergar os outros lados, né. E na Tenikyo, né, também no chat GPT, é engraçado que esse chat GPT é bem inteligente. Ele até sabe da Tenikyo. Mas não pode colar, sabe tudo. Aí, a palavra de gratidão e obrigação, a tarimai, é muito importante na religião, né? Porque ele, no Tenikyo, o corpo já é uma graça de Deus, pares, né? E se pensar dessa forma, o respirar, tudo, o sobreviver é uma gratidão. Então, na Tenikyo, a palavra arigatai é muito importante. E o que é importante é cultivar no coração para que a gente diminua o espírito, né, com menos insatisfação, né, arrogância. E isso, se você começar a transformar o pensamento, né, em gratidão, a gente pode estar cultivando essa gratidão, a gente pode transformar o nosso espírito, né? E por último, eu ia contar uma historinha. Esse não é do chat GPT não, hein? Pesquisei um pouco. Peraí. Ontem eu estava enxergando. A dor e o lago. Certa vez, um jovem muito triste por acontecimentos da sua vida resolveu procurar um mestre sábio para pedir conselhos. Depois de contar a sua história, o mestre pediu ao jovem que enchesse sua mão de sal e colocasse em um copo d'água. O jovem fez o que ele pediu e, em seguida, o mestre pediu que ele bebesse um gole dessa água. O jovem, já sabendo como seria o gosto, bebeu a água e fez uma cara feia. — Como está o gosto? — perguntou o mestre. — Horrível. Em seguida, o mestre levou o jovem até um lago e pediu que ele colocasse uma mão cheia de sal na água. O jovem fez o que ele pediu. Em seguida, pediu que ele bebesse a água. O jovem obedeceu. — Como estava o gosto? — Bom. — Sentiu o gosto do sal? — Não. Os dois se sentavam na beira do lago e o mestre falou: — Em nossa vida, a dor é inevitável. Todos passamos por isso. Porém, o sabor da dor depende onde colocamos. Quando você sofrer, você deve aumentar a percepção das coisas boas que acontecem na sua vida. Deixe de ser um copo e comece a ser um lago. Muito obrigada. Muito obrigado a todos pela presença no dia de hoje. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Muito obrigada a Satsuki pela magnífica palestra também, né? Falando sobre gratidão, né? Eu voltei ontem de Bauru, que estou num curso de 28 dias e hoje à tarde já vou de novo para lá continuar o curso. Mas no começo do curso nós fizemos uma atividade da gratidão, né, com os participantes. Então todo mundo vai ter que escrever todos os dias, durante um mês, 3 coisas que te fazem feliz ou 3 coisas que te fizeram feliz naquele dia. Então todo mundo está escrevendo, desde o primeiro dia está escrevendo. E eu também estou escrevendo, eu também vou fazer, eu falei. Estou escrevendo também. No começo, 3, 4 dias, uma semana, hoje é o 5º dia já começa a ficar assim, caramba, o que será que eu escrevo, né? Então, as coisas vão começando a ficar um pouco difícil, mas o momento de você pensar nas coisas boas que aconteceu, nas coisas simples, nas coisas banais que a gente acha no dia a dia, que acha que é esse atarimai, né? Então, você começa a perceber coisas boas, gratidão, coisas positivas nas pequenas coisas, e aí sim o seu cérebro está trabalhando para isso,
e o cérebro vai jogando dopamina no sangue, sabe? Então isso melhora demais o nosso dia a dia, né? Isso acho que foi um dos pontos da palestra da Satsuki, né? Foi sensacional, né? Então, para quem não fez esse exercício, experimentem fazer, né? E vocês, no final, acho que começam assim a achar gratidão em todas as pequenas coisas. Né? Você deixa de ver as coisas negativas e você começa a procurar as coisas positivas. Isso é uma coisa assim, é um exercício, né? Que a Oyasama falou sempre, né? A vida toda, nos 50 anos da vida modelo dela, ela falou: procurem as coisas alegres, né? Procurem a felicidade. Mesmo num momento difícil, procurem a felicidade, né? Mudando um pouco de assunto, o que nós acabamos de realizar agora, o serviço sagrado. O serviço sagrado, que também chamamos de os hinos sagrados, que também chamamos de Mikagurauta. Mikagurauta, nós temos como tradução a palavra hinos sagrados, né? Só que esses hinos sagrados, esse serviço que acabamos de realizar, Mikagurauta, hinos sagrados. Tradução excelente, tradução está ótima. Mas quando a gente pensa um pouquinho mais a fundo, ele tem um pouquinho mais de significado. Por exemplo, Mikagurauta, o mi é um prefixo que é como se fosse o o também. Mi ou o é o mesmo kanji, é a mesma ideograma japonês. Mi ou o, tem dois tipos de leitura. Então, Mikagurauta ou Okagurauta, antigamente chamava-se Okagurauta, né? Então, tanto faz mi ou o. Então, esse mi ou o é um prefixo respeitoso. Por exemplo, o-to-san, né? É o pai, mas só to-san já é pai, mas se coloca o na frente, fica respeitoso pai, senhor, pai, né? Então, o é respeitoso, é um prefixo respeitoso. Então, mi, que é a mesma coisa, prefixo respeitoso, Kagura. Olha só que legal. Ka significa Deus, né? Gura significa prazer, né? E uta, música. Então, música, hino, em tradução em português é hinos sagrados. Hinos, uta, música, sagrado, Deus, tudo bem, perfeito, mas e o gura, que significa alegria, prazer, onde que está, né? Então a gente consegue perceber um pouco mais a fundo o que significa Mikagurauta, significa respeitoso, hinos do prazer de Deus. Olha só que legal, né? Respeitoso, hinos do prazer de Deus. Então o que nós acabamos de realizar aqui, Deus olhando todos nós, seus queridos filhos, realizarem esse serviço, quanto prazer ele deve estar sentindo, quanta alegria ele deve estar sentindo como pai e mãe, né? O Deus parem significa pai e mãe. Então, a alegria de pai e mãe, como nós já fomos, que somos pais ou mães, ou as pessoas que ainda não têm filhos, que têm sobrinhos, que conhecem crianças pequenas, quando a gente fala para criança pequena assim, né? Criança de 1 ano e meio, até 2, assim, né? Bate palma, e a criança bate, né? E os pais sentem-se muito felizes com isso. Faz joia, e a criança, joia, né? O prazer dos pais de ver isso é muito grande, Então, eu acredito que quando nós estamos realizando o serviço sagrado aqui, o prazer de Deus para nos ali, olhando, deve ser muito grande, né? Então, gostaria que todos tivessem essa convicção, essa alegria dentro do coração quando realizam o serviço sagrado. Deus Pai deve estar muito contente de eu estar gesticulando, cantando e sentindo todos esses hinos do prazer de Deus, né? Tenho essa convicção dentro de vocês. Gostaria de encerrar agradecendo a todos pelo Bazar da Pechincha que nós tivemos no mês passado, que foi um grande sucesso. Tivemos
um lucro bastante grande e que vai ser depositado nas obras daqui do salão. E também convidando todos vocês a participarem da confraternização no dia de hoje. Vamos comer uma deliciosa feijoada e depois contarmos as alegrias, as tristezas, os problemas que nós temos, conversar com os amigos, né? E harmonizar o nosso coração, tirar um pouco de peso do nosso coração para que nós possamos estar sempre ajudando os outros. Gostaria que essa cerimônia fosse a cerimônia dessa maneira, para que todos se reúnam aqui para conversarem, para voltarem leves para a casa de vocês. Muito obrigado a todos.